Deixado na chuva para congelar, filhote de caramelo foi encontrado e teve sua vida mudada. Debaixo de uma chuva fria que parecia não ter fim, um pequeno filhote caramelo tremia sozinho, encolhido contra uma caixa abandonada, lutando contra o vento e o medo. Seus olhos mal conseguiam se manter abertos, e cada som ao redor parecia grande demais para um corpo tão frágil. Foi nesse cenário que Dona Lúcia, voltando lentamente para casa após uma noite na igreja, ouviu um som quase imperceptível, um chamado que mudaria completamente o rumo da sua vida. Ela poderia ter seguido em frente. Poderia ter pensado nas próprias limitações, no cansaço, na casa simples que a aguardava. Mas algo dentro dela falou mais alto. Ao se aproximar e ver o pequeno caramelo naquela situação, tomou uma decisão que parecia simples, mas que carregava consequências que ela jamais imaginaria enfrentar. Antes de continuar essa história, me conta aqui nos comentários de onde você está assistindo. Eu quero muito saber até onde essa história está chegando. E aproveita também para curtir este vídeo e se inscrever no canal, porque histórias como essa mostram como pequenos gestos podem transformar tudo. Nos primeiros dias, nada foi fácil. Caramelo não reagia, não comia direito e se assustava com qualquer barulho. Dona Lúcia, mesmo com pouco, fez o possível para aquecê-lo, alimentá-lo e dar a ele um espaço seguro. Só que a realidade logo começou a bater à porta. A aposentadoria atrasou, a vizinhança começou a opinar, e ela se viu dividida entre cuidar de si mesma ou daquele pequeno ser que agora dependia totalmente dela. E o que parecia apenas um ato de compaixão começou a se transformar em algo muito maior. Entre dificuldades, dúvidas e pequenos avanços, uma conexão inesperada começou a surgir, e seria justamente essa ligação que mudaria não só o destino de Caramelo, mas também o de Dona Lúcia. Mas o que ninguém poderia prever era que aquele filhote, encontrado na pior das situações, ainda traria desafios, reviravoltas e decisões que colocariam à prova tudo aquilo que Dona Lúcia acreditava sobre força, esperança e recomeços. E é exatamente isso que você vai descobrir agora. A chuva caía pesada naquela noite, transformando as ruas de barro em caminhos escorregadios e silenciosos. As poucas luzes acesas nas casas simples mal conseguiam atravessar a cortina de água que dominava o bairro. O vento soprava frio, incomum para aquela região acostumada ao calor, e parecia atravessar qualquer proteção. Debaixo de uma caixa de feira virada de lado, um pequeno corpo tremia. Caramelo mal conseguia se mover. Seu pelo encharcado grudava na pele, e cada gota de chuva parecia mais pesada do que a anterior. Seus olhos estavam semicerrados, não apenas pelo cansaço, mas pela falta de forças. O mundo ao redor era confuso, barulhento demais, grande demais. Ele não entendia o que estava acontecendo, apenas sentia o frio tomando conta aos poucos. Um trovão ecoou, fazendo seu pequeno corpo estremecer ainda mais. Foi quando passos começaram a se aproximar. Lentos, arrastados, firmes, apesar da idade. Dona Lúcia caminhava com cuidado, segurando um guarda-chuva antigo que já não protegia tanto quanto antes. Voltava da igreja, como fazia todas as semanas, mesmo quando o tempo não ajudava. Para ela, aquele momento era sagrado, um dos poucos em que sentia paz completa. Mas naquela noite, algo quebrou o silêncio. Um som fraco, quase imperceptível. Ela parou. Franziu a testa, tentando entender se tinha ouvido mesmo ou se era apenas o vento. Mas então veio novamente, um gemido baixo, carregado de sofrimento. Dona Lúcia virou o rosto lentamente, tentando localizar de onde vinha. Seus olhos percorreram o chão molhado até encontrarem a caixa. Ela hesitou. Seu coração apertou. Meu Deus, murmurou, dando um passo à frente. Ao se aproximar, abaixou-se com dificuldade. Seus joelhos já não eram os mesmos, e o frio tornava tudo mais pesado. Com cuidado, levantou um dos lados da caixa. E então viu um filhote pequeno, encolhido, quase sem reação. Os olhos dele se abriram por um segundo, encontrando os dela. Não havia força ali, apenas um pedido silencioso. Dona Lúcia sentiu algo dentro de si mudar naquele instante. Mas junto com a compaixão, veio o peso da realidade. Ela não tinha quase nada. Sua casa era simples. Sua aposentadoria mal cobria suas despesas. Seus remédios já consumiam boa parte do pouco que recebia. E agora, aquilo? Ela ficou em silêncio por alguns segundos, olhando para o pequeno corpo à sua frente. O vento soprou mais forte. A chuva aumentou. Caramelo soltou um som fraco, quase inaudível. E foi o suficiente. Eu não posso te deixar aqui, disse, com a voz baixa, mas firme. Com cuidado, tirou da bolsa um pano que sempre carregava,
hábito antigo, aprendido com o tempo e com a vida. Envolveu o filhote com delicadeza, sentindo o frio intenso que vinha dele. Era pior do que imaginava. Ela o segurou junto ao peito, protegendo-o com o próprio corpo enquanto se levantava lentamente. O guarda-chuva já não importava tanto. O caminho até sua casa pareceu mais longo naquela noite. Cada passo exigia esforço. O chão escorregadio, o vento contra o rosto, o peso da decisão que acabará de tomar. Mas ela não parou. Ao chegar, abriu a porta de madeira com certa dificuldade e entrou rapidamente, fechando atrás de si. O som da chuva ficou mais distante, mas ainda presente. A casa era simples. Um sofá gasto, uma pequena mesa, uma cozinha modesta. Tudo limpo, organizado, mas marcado pelo tempo. Ela colocou o filhote sobre a mesa, ainda envolto no pano, e acendeu a luz. Agora podia vê-lo melhor. Pequeno. Frágil. Vulnerável. Você passou por muita coisa, não foi? Sussurrou. Caramelo mal reagiu. Dona Lúcia respirou fundo. Foi até o fogão, acendeu uma boca e colocou água para aquecer. Pegou outro pano, mais seco, e começou a limpar o pequeno corpo com cuidado, retirando o excesso de água. Cada movimento era delicado, como se tivesse medo de machucá-lo. O tempo parecia correr diferente ali dentro. Minutos que pareciam horas. Até que, aos poucos, Caramelo começou a dar pequenos sinais de reação. Um leve movimento. Um suspiro mais profundo. Dona Lúcia percebeu. E um pequeno sorriso surgiu em seu rosto. Mas junto com ele, veio a preocupação. Ela olhou ao redor da casa. Olhou para o armário quase vazio. Pensou nos dias que viriam. Pensou nas dificuldades. E, ainda assim, voltou a olhar para o filhote. A gente vai dar um jeito, disse, mais para si mesma do que para ele. Naquela noite, enquanto a chuva continuava a cair lá fora, algo silencioso começava a nascer dentro daquela casa simples. Não era apenas um resgate. Era o início de uma transformação. O amanhecer chegou tímido, com uma luz suave atravessando as frestas da janela de madeira. A chuva havia cessado, mas o cheiro de terra molhada ainda dominava o ar, trazendo uma sensação de recomeço para o bairro. Dentro da casa, o silêncio era diferente do habitual. Não era mais vazio, mas carregado de expectativa. Dona Lúcia acordou mais cedo do que de costume. Seu corpo ainda sentia o cansaço da noite anterior, mas sua mente estava inquieta. Antes mesmo de preparar o café, seus olhos procuraram pela pequena caixa improvisada ao lado do sofá. Caramelo estava ali, encolhido, mas respirando com mais regularidade. O pano que o envolvia já não estava tão úmido, e seu corpo parecia menos rígido. Ainda fraco, mas presente. Dona Lúcia se aproximou devagar, como se qualquer movimento brusco pudesse interromper aquele pequeno progresso. Ajoelhou-se com cuidado e estendeu a mão, tocando levemente o dorso do filhote. Ele reagiu com um movimento quase imperceptível, mas suficiente para fazer o coração dela apertar de esperança. Ela sorriu, ainda que com preocupação. Foi até a cozinha e colocou água para ferver. O som do fogão aceso trouxe uma sensação de normalidade. Preparou café simples, como sempre fazia, e colocou um pouco de leite em uma tampa limpa, pensando no que poderia oferecer ao pequeno visitante. Quando voltou, sentou-se ao lado da caixa e, com delicadeza, aproximou o recipiente do focinho de caramelo. No início, não houve reação. Mas depois de alguns instantes, ele se mexeu lentamente, guiado pelo cheiro. Era um começo. O gesto simples trouxe um alívio silencioso. Dona Lúcia percebeu que, apesar das dificuldades, havia uma chance real de recuperação. Enquanto o tempo passava, o bairro começava a despertar. Vozes surgiam do lado de fora, portas se abrindo, o som distante de um rádio tocando uma música antiga. A rotina voltava ao normal, mas dentro daquela casa algo havia mudado. No meio da manhã, uma batida na porta interrompeu o momento. Era Marta, a vizinha. Curiosa como sempre, entrou sem esperar muito convite, olhando ao redor com atenção. Seus olhos logo encontraram a caixa. Ela se aproximou, cruzando os braços. Observou o caramelo por alguns segundos em silêncio. Depois olhou para Dona Lúcia com uma expressão carregada de dúvida. Disse que aquilo poderia trazer problema. Falou sobre despesas, sobre trabalho, sobre responsabilidade. Comentou que cuidar de um animal, mesmo pequeno, exigia mais do que boa vontade. As palavras não eram duras, mas eram pesadas. Dona Lúcia ouviu tudo em silêncio. Cada frase parecia ecoar dentro dela,
despertando inseguranças que já estavam ali, apenas escondidas. Ela sabia que Marta não estava totalmente errada. Sua realidade era limitada, e qualquer mudança poderia desequilibrar o pouco que tinha. Mas, ao olhar novamente para Caramelo, sentiu algo diferente. Não era apenas pena. Era compromisso. Depois que Marta foi embora, a casa ficou em silêncio novamente. Um silêncio mais denso, cheio de pensamentos. Dona Lúcia sentou-se ao lado da caixa e ficou observando o filhote por um longo tempo. Pensou nos dias difíceis que viriam. Pensou nas escolhas que teria que fazer. Pensou em desistir. Mas não conseguiu. Caramelo, ainda fraco, moveu a cabeça levemente e encostou o focinho no pano. Era um gesto pequeno, quase involuntário, mas suficiente para quebrar qualquer dúvida que ainda restava. Dona Lúcia respirou fundo. Levantou-se devagar e foi até um armário antigo. Abriu a porta e começou a procurar algo que pudesse ajudar. Encontrou um pedaço de tecido mais grosso, uma tigela antiga e algumas sobras de alimento que poderiam ser adaptadas. Tudo parecia pouco, mas era o que ela tinha. E naquele momento, era o suficiente para continuar. Os dias começaram a ganhar um novo ritmo dentro da casa de Dona Lúcia. O que antes era silêncio constante agora era preenchido por pequenos sons, movimentos sutis e uma atenção contínua voltada para Caramelo. Ainda frágil, ele já não permanecia totalmente imóvel. Havia momentos em que levantava levemente a cabeça, outros em que tentava ajustar o próprio corpo na caixa improvisada. Dona Lúcia passou a organizar sua rotina em função dele. O café da manhã continuava simples, com o cheiro forte do café recém-passado se espalhando pelo ambiente e o vapor subindo lentamente da xícara. Mas agora havia sempre um segundo preparo ao lado, pensado para o filhote. Ela misturava pequenas quantidades de alimento com água morna, tentando deixá-lo mais fácil de ingerir. No início, Caramelo recusava. Virava o rosto, demonstrando cansaço. Isso a preocupava profundamente. Ela se sentava ao lado dele, falava com voz baixa, quase como se contasse histórias silenciosas, esperando que ele se sentisse seguro. Com o passar dos dias, algo começou a mudar. Em uma manhã mais quente, quando o sol finalmente apareceu com força após dias nublados, Dona Lúcia posicionou a caixa perto da porta, permitindo que a luz natural entrasse. O calor suave parecia trazer conforto. Caramelo, pela primeira vez, tentou se levantar com mais firmeza. Foi um movimento desajeitado, instável. Mas foi um avanço. Dona Lúcia levou a mão à boca, emocionada. Seus olhos se encheram de lágrimas, não de tristeza, mas de um alívio que ela não conseguia explicar completamente. Ainda assim, os desafios não diminuíram. Naquela mesma tarde, um barulho alto vindo da rua mudou completamente o comportamento de Caramelo. Era o início de uma pequena comemoração no bairro, com fogos sendo testados para uma festa que aconteceria nos dias seguintes. O som seco e inesperado ecoou pelas paredes simples da casa. Caramelo entrou em pânico. Seu corpo voltou a tremer intensamente, e ele tentou se esconder, mesmo sem forças para isso. Seus olhos demonstravam medo puro, como se aquele som despertasse algo profundo e desconhecido. Dona Lúcia percebeu imediatamente. Ela se aproximou com cuidado, tentando não assustá-lo ainda mais. Sentou-se ao lado dele e o envolveu novamente com o pano, segurando-o junto ao peito. Começou a falar em voz baixa, repetindo palavras simples, criando um ritmo calmo. O cheiro familiar, o calor do corpo dela e o som constante da sua voz começaram, aos poucos, a acalmar o filhote. Mas aquele episódio deixou uma marca. Dona Lúcia entendeu que Caramelo não carregava apenas fraqueza física, mas também um medo profundo. Algo que precisaria de tempo, paciência e cuidado para ser superado. Na noite daquele dia, enquanto o bairro se enchia de sons distantes e conversas animadas, a casa permanecia em um silêncio acolhedor. Dona Lúcia decidiu acender apenas uma luz fraca, criando um ambiente mais tranquilo. Ela se sentou em sua cadeira antiga, observando o Caramelo dormir. Seu corpo ainda sentia dores, o cansaço acumulado começava a pesar, e uma leve tontura fez fechar os olhos por alguns instantes. Sua própria saúde exigia atenção, mas ela escolhia, naquele momento, ignorar os sinais. Seu pensamento estava focado em apenas uma coisa: fazer com que aquele pequeno ser tivesse uma chance. Mesmo sem saber como. O calor voltou com mais intensidade nos dias seguintes, secando lentamente os vestígios da chuva que havia marcado o início daquela mudança. O chão do quintal endureceu novamente, e o cheiro de terra úmida deu lugar ao aroma de sol quente e folhas secas. Dentro da casa, a rotina já não era mais a mesma.
Caramelo começava a ocupar espaço. Ainda pequeno, ainda em recuperação, mas cada vez mais presente. Seus movimentos se tornavam mais firmes, ainda que desajeitados. Ele já conseguia se levantar por alguns segundos e dar passos curtos antes de perder o equilíbrio. Cada tentativa era acompanhada de perto por Dona Lúcia, que observava tudo com atenção quase constante. Ela passou a deixar a porta entreaberta durante parte do dia, permitindo que o ar circulasse melhor. O som das ruas chegava mais claro agora. Conversas de vizinhos, vendedores passando, o canto distante de um rádio tocando músicas antigas. Caramelo ouvia tudo, sempre atento, mas ainda reagia com cautela. Os barulhos mais altos continuavam sendo um desafio. Em uma tarde, enquanto Dona Lúcia preparava algo simples na cozinha, um grupo de crianças correu pela rua, gritando e rindo. O som repentino fez Caramelo se assustar novamente. Ele tentou correr, mas tropeçou e caiu, ficando imóvel por alguns segundos. Dona Lúcia veio rapidamente. Ajoelhou-se ao lado dele, verificando se havia se machucado. Não havia sinais de dor física, mas o medo estava ali, evidente. Ela percebeu que não bastava apenas cuidar do corpo. Era preciso ensinar segurança, construir confiança. Naquele mesmo dia, tomou uma decisão. Colocou um pequeno pano no chão da sala, mais próximo de onde costumava ficar. Sentou-se ali e chamou Caramelo com a voz suave. No início, ele hesitou. Ficou parado, observando, como se calculasse cada passo. Mas, aos poucos, começou a se aproximar. Foi um movimento lento, cheio de pausas, mas determinado. Quando finalmente chegou perto, encostou levemente o focinho na perna dela. Dona Lúcia sentiu aquele gesto como uma conquista imensa. Ela sorriu. Era o começo de algo maior. Enquanto isso, as preocupações financeiras começavam a se intensificar. Ao organizar suas contas, Dona Lúcia percebeu que o dinheiro daquele mês não seria suficiente. Seus remédios estavam acabando, e a compra de alimentos já estava sendo feita com ainda mais cuidado. Ela abriu o armário e observou o pouco que restava. Suspirou. Naquela noite, decidiu improvisar novamente a alimentação de Caramelo, usando pequenas porções adaptadas do que tinha. No início pareceu funcionar, mas no dia seguinte o filhote apresentou sinais de desconforto. Ficou mais quieto, recusou comida e demonstrou fraqueza. O medo voltou com força. Dona Lúcia se sentiu culpada. Sentou-se ao lado dele, passando a mão lentamente em seu corpo, tentando entender onde havia errado. Seus olhos marejaram, e por um momento ela se sentiu perdida. Mas não desistiu. No final da tarde, decidiu sair até a feira do bairro. O caminho era curto, mas exigia esforço. O calor era intenso, e seu corpo já não respondia como antes. Ainda assim, seguiu. A feira estava movimentada, cheia de cores, cheiros e vozes. Frutas frescas, temperos, ervas penduradas em pequenos feixes. O ambiente trazia uma energia diferente, quase acolhedora. Foi ali que encontrou seu Antônio. Um homem simples, conhecido por vender ervas e soluções caseiras. Ao ouvir a situação, ele sugeriu algo natural, explicando com calma como poderia ajudar a acalmar o filhote. Dona Lúcia ouviu com atenção. Agradeceu. E voltou para casa com um pouco mais do que carregava antes. Voltava com esperança. O retorno da feira trouxe um novo cuidado para dentro da casa. Dona Lúcia colocou as ervas sobre a mesa com delicadeza, como se fossem algo precioso. O aroma suave se espalhou pelo ambiente, misturando-se ao cheiro já conhecido de café e madeira antiga. Ela seguiu as orientações recebidas com atenção, preparando uma infusão leve, adaptando cada detalhe para que fosse seguro para Caramelo. Enquanto isso, o filhote permanecia quieto, deitado na caixa que já parecia pequena para ele. Seus olhos acompanhavam os movimentos dela, ainda com certo cansaço, mas também com algo novo, uma espécie de confiança silenciosa. Dona Lúcia deixou o líquido esfriar antes de oferecer pequenas quantidades. No início, Caramelo hesitou. O cheiro era diferente, o gosto desconhecido. Mas, com paciência, ela insistiu aos poucos, respeitando o tempo dele. Após algumas tentativas, ele aceitou. As horas seguintes foram de observação constante. Dona Lúcia praticamente não saiu do lado dele. Sentava-se, levantava-se, verificava sua respiração, tocava seu corpo para sentir qualquer mudança. O tempo parecia mais lento, como se cada minuto tivesse peso. No final do dia, uma leve melhora começou a aparecer. Caramelo levantou a cabeça com mais firmeza, e seu olhar parecia mais atento.
Ainda não era o suficiente para aliviar completamente a preocupação, mas já era um sinal positivo. Dona Lúcia sentiu o peito relaxar pela primeira vez em dias. Naquela noite, o ambiente da casa estava diferente. A janela aberta deixava entrar uma brisa suave, trazendo o som distante de conversas e música baixa de algum rádio vizinho. O bairro vivia sua rotina simples, enquanto dentro daquela casa uma pequena vitória era celebrada em silêncio. Mas nem tudo era leve. Na manhã seguinte, Dona Lúcia acordou com uma tontura mais forte do que o habitual. Precisou se apoiar na parede por alguns segundos antes de conseguir caminhar. Seu corpo dava sinais claros de cansaço, e a falta de alimentação adequada começava a cobrar seu preço. Mesmo assim, ela seguiu. Preparou algo simples para si, quase sem apetite, e logo voltou sua atenção para Caramelo. Ele, por sua vez, demonstrava mais energia. Tentava andar pela sala, ainda inseguro, mas curioso. Cheirava os cantos, observava cada detalhe como se estivesse descobrindo um novo mundo. Esse progresso trouxe alegria, mas também um novo desafio. Caramelo começou a se afastar da caixa, explorando mais do que Dona Lúcia conseguia acompanhar com facilidade. Em um desses momentos, ele acabou se aproximando da porta aberta e quase saiu para a rua. Dona Lúcia percebeu a tempo. Chamou com a voz firme, algo que raramente fazia. O tom diferente fez Caramelo parar. Ele olhou para trás, confuso, como se estivesse aprendendo a reconhecer limites. Ela se aproximou devagar, abaixou-se com dificuldade e o trouxe de volta para dentro. Seu coração batia acelerado, não apenas pelo esforço físico, mas pelo susto. A partir daquele momento, ela entendeu que precisava adaptar a casa. Pegou pedaços de madeira guardados no quintal e improvisou uma pequena barreira na entrada. Não era perfeita, mas suficiente para impedir que ele saísse sozinho. Cada solução exigia esforço. Cada avanço trazia uma nova responsabilidade. E mesmo cansada, Dona Lúcia continuava. Porque agora já não era mais apenas sobre ajudar. Era sobre cuidar, proteger e seguir em frente, um dia de cada vez. O tempo passou de forma quase imperceptível, mas as mudanças dentro da casa eram visíveis em cada detalhe. Caramelo já não cabia mais na pequena caixa improvisada, e seus movimentos estavam mais firmes, ainda. O que você está achando dessa história? Deixe seu comentário e me conte de onde você está assistindo. Não se esqueça de se inscrever no canal. Fique até o final, tem uma palavra surpresa esperando por você. Que marcados por certa insegurança. Seu corpo havia ganhado força, e o pelo, antes opaco e grudado, começava a adquirir um brilho suave sob a luz do sol que entrava pela porta. Dona Lúcia observava tudo com um olhar atento, mas também cansado. As noites mal dormidas e a alimentação limitada começavam a pesar mais do que ela gostaria de admitir. Ainda assim, havia uma satisfação silenciosa em cada pequeno progresso do filhote. Pela primeira vez, ela decidiu levá-lo até o quintal. O espaço era simples, com chão de terra batida e algumas plantas que resistiam ao clima seco. O sol da manhã iluminava tudo com intensidade, aquecendo o ambiente de forma acolhedora. Caramelo hesitou ao pisar fora da casa. Sentiu o chão diferente sob as patas, cheirou o ar com curiosidade e deu alguns passos cautelosos. O mundo parecia maior ali fora. Ele parava a cada poucos segundos, observando, escutando, tentando entender aquele novo espaço. Um pássaro pousou próximo ao muro, e o som leve de suas asas fez Caramelo se encolher levemente, mas ele não recuou completamente. Era um avanço importante. Dona Lúcia sentou-se em uma cadeira antiga, posicionada na sombra, e acompanhou cada movimento. Seus olhos carregavam um misto de orgulho e preocupação. Sabia que aquele contato com o ambiente era necessário, mas também trazia riscos. Em determinado momento, Caramelo tentou correr. Seus passos ainda eram descoordenados, e ele acabou tropeçando novamente, levantando uma pequena poeira ao cair. Dessa vez, porém, levantou-se sozinho, sacudindo o corpo com uma determinação inesperada. Dona Lúcia sorriu. Aquele gesto simples mostrava algo que ela não tinha certeza se veria tão cedo. Resiliência. No entanto, o dia trouxe mais do que descobertas. No meio da tarde, Marta apareceu novamente. Seu olhar percorreu o quintal até encontrar Caramelo, agora mais ativo. Ela observou por alguns instantes, mas sua expressão não era de encanto. Falou sobre o aumento dos custos, sobre como a situação poderia sair do controle. Comentou que Dona Lúcia já não tinha a mesma disposição de antes e que aquilo poderia se tornar um problema maior no futuro. As palavras eram diretas. Dona Lúcia ouviu em silêncio,
como já havia feito antes. Mas dessa vez, algo dentro dela reagiu de forma diferente. Não era mais apenas dúvida. Era uma necessidade de defender aquilo que havia construído. Mesmo sem dizer muito, sua postura mudou. Marta percebeu, mas não insistiu. Apenas balançou a cabeça e seguiu seu caminho, deixando no ar um clima de tensão. Ao entardecer, o céu ganhou tons alaranjados, e o calor começou a diminuir. Dona Lúcia chamou Caramelo de volta para dentro. Ele veio, ainda curioso, mas mais obediente do que antes. Dentro da casa, o ambiente parecia mais cheio, mais vivo. Dona Lúcia preparou algo simples para comer e dividiu novamente o pouco que tinha. Enquanto comia, observava Caramelo explorar cada canto, cheirando móveis, reconhecendo espaços. Mas, ao se levantar, sentiu uma fraqueza mais intensa. Precisou se apoiar na mesa. Por alguns segundos, ficou imóvel, respirando fundo, tentando recuperar o equilíbrio. Seus olhos se fecharam, e o silêncio tomou conta do ambiente. Caramelo se aproximou. Devagar, encostou o focinho na perna dela. E ficou ali, como se, de alguma forma, entendesse que agora era ele quem precisava estar presente. Os dias seguintes trouxeram um ritmo mais intenso para a rotina de Dona Lúcia. A fraqueza que havia sentido não desapareceu completamente, mas ela aprendeu a disfarçar, ajustando seus movimentos, fazendo pausas silenciosas e evitando demonstrar qualquer sinal de dificuldade na frente de Caramelo. Ainda assim, seu corpo já não respondia com a mesma rapidez. Caramelo, por outro lado, parecia mais atento a tudo. Ele passou a segui-la pela casa com frequência, observando cada gesto, cada deslocamento. Seus passos ainda eram leves, mas agora mais seguros. Havia uma conexão que crescia de forma natural, construída no dia a dia, nos pequenos momentos compartilhados. Numa manhã de céu limpo, Dona Lúcia tomou uma decisão que vinha adiando. Abriu o armário antigo da cozinha e retirou alguns utensílios que estavam guardados há muito tempo. Formas de bolo, uma colher de madeira já desgastada, um caderno com receitas escritas à mão. Ela passou os dedos pelas páginas com cuidado, como se tocasse em memórias. Durante anos, aquela havia sido uma de suas formas de sustento. Bolos simples, feitos com carinho, vendidos para vizinhos e conhecidos. Com o tempo, por cansaço e dificuldades, ela havia deixado isso de lado. Agora, parecia necessário retomar. O motivo era claro. A renda já não era suficiente, e os gastos, mesmo pequenos, aumentavam com a presença de Caramelo. Ela precisava encontrar uma solução que estivesse ao seu alcance. Começou devagar. Separou os poucos ingredientes que tinha e iniciou o preparo com calma. O cheiro começou a se espalhar pela casa, doce e acolhedor. Caramelo, curioso, aproximou-se da cozinha, sentindo o aroma pela primeira vez. Ele inclinava a cabeça, tentando entender aquele novo estímulo. Dona Lúcia percebeu e sorriu discretamente. Quando o primeiro bolo ficou pronto, ela o colocou sobre a mesa simples e observou por alguns instantes. Não era perfeito, mas era suficiente. No período da tarde, posicionou uma pequena mesa do lado de fora da casa. Colocou o bolo cortado em pedaços e aguardou. No início, ninguém apareceu. O tempo parecia passar mais devagar, e a insegurança começou a surgir. Ela olhava para a rua, para o bolo, para o chão, repetindo o ciclo em silêncio. Até que uma vizinha se aproximou. Comprou um pedaço. Depois outra pessoa passou. E mais uma. Pouco a pouco, o movimento começou a acontecer. Nada grandioso, mas o suficiente para trazer um alívio inesperado. Caramelo permaneceu ao lado dela durante todo o tempo. Sentado próximo à mesa, observando as pessoas que se aproximavam. Alguns notavam sua presença, comentavam, sorriam. Ele chamava atenção, não pelo tamanho, mas pela forma tranquila com que permanecia ali. No final do dia, Dona Lúcia contou o dinheiro com cuidado. Era pouco, mas era um começo. Dentro de casa, o ambiente parecia diferente novamente. Havia um sentimento novo, algo próximo de esperança. Mas junto com ele, veio o cansaço acumulado. Preparar os bolos exigia esforço. Ficar de pé por muito tempo também. E ainda havia Caramelo, que demandava atenção constante. Naquela noite, ao se sentar, Dona Lúcia sentiu o corpo pesar mais do que o normal. Suas mãos estavam levemente trêmulas, e seus olhos demonstravam o desgaste. Caramelo se aproximou mais uma vez. Deitou-se próximo a ela. E, pela primeira vez, encostou o corpo com mais firmeza, como se buscasse estar mais perto.
Dona Lúcia passou a mão lentamente sobre ele. E naquele gesto simples, encontrou forças para continuar. Com o passar das semanas, a pequena mesa na frente da casa de Dona Lúcia deixou de ser apenas uma tentativa tímida e passou a fazer parte da rotina do bairro. O cheiro dos bolos frescos começou a se espalhar pelas ruas logo nas primeiras horas da manhã, atraindo vizinhos que já sabiam o que encontrar ali. Caramelo também mudou. Seu corpo agora estava mais forte, seus passos mais seguros e seu olhar mais atento. Ele já não demonstrava o mesmo medo constante de antes, embora ainda se assustasse com sons muito altos. Mesmo assim, permanecia ao lado de Dona Lúcia durante as vendas, como se entendesse que aquele momento era importante. As pessoas começaram a notar. Alguns clientes não vinham apenas pelos bolos, mas também para ver o pequeno cachorro que ficava quieto, observando tudo com curiosidade. Crianças se aproximavam com cuidado, e Caramelo, ainda cauteloso, permitia o contato aos poucos. Dona Lúcia percebia aquilo com atenção. Era algo que ela não havia planejado, mas que começava a fazer diferença. As vendas aumentaram, ainda que lentamente. Cada dia trazia um pequeno progresso, uma nova pessoa, um elogio, uma conversa. Mas junto com esse crescimento, surgiram novos desafios. A demanda começou a exigir mais do que Dona Lúcia conseguia oferecer sozinha. Preparar mais bolos significava acordar ainda mais cedo, permanecer mais tempo em pé e lidar com o cansaço crescente. Seu corpo dava sinais claros de limite, mas ela insistia. Em uma dessas manhãs, enquanto organizava a mesa, uma mulher chamada Ana se aproximou. Observou tudo com atenção, desde os bolos até a forma como Dona Lúcia lidava com os clientes. Depois de comprar um pedaço, puxou conversa. Ana comentou sobre a possibilidade de divulgar os bolos na internet. Dona Lúcia não entendeu completamente no início. Aquela realidade parecia distante demais. Ela nunca havia usado o celular para mais do que ligações simples, e a ideia de mostrar seu trabalho para pessoas que não conhecia parecia improvável. Mesmo assim, ouviu. Ana explicou com paciência, mostrando na tela do aparelho como funcionavam as fotos, as mensagens, os pedidos. Disse que poderia ajudar, que não custava tentar. Dona Lúcia hesitou. Era algo novo, fora do seu controle, mas também uma oportunidade. Depois de algum tempo, aceitou. Nos dias seguintes, Ana voltou algumas vezes. Tirou fotos dos bolos, do ambiente simples e até de Caramelo, que apareceu naturalmente nas imagens. O cachorro, sem perceber, tornou-se parte daquilo. Os primeiros resultados demoraram um pouco, mas começaram a aparecer. Mensagens chegaram, pessoas perguntaram sobre encomendas, novos clientes surgiram. A rotina mudou novamente, exigindo mais organização e mais esforço. Com isso, Dona Lúcia precisou fazer escolhas difíceis. Reduziu um pouco sua própria alimentação para garantir os ingredientes necessários. Dormia menos. Sentia o corpo mais pesado a cada dia. Caramelo percebeu. Ele passou a ficar ainda mais próximo, acompanhando cada movimento, deitando-se perto sempre que possível. Sua presença parecia aliviar o ambiente, mesmo sem palavras. Em uma tarde quente, após um dia especialmente cansativo, Dona Lúcia sentou-se na cadeira do quintal, tentando recuperar o fôlego. O céu estava claro, e o som distante da rua chegava suavizado. Caramelo se aproximou e deitou aos seus pés. O vento leve passou entre eles. E naquele momento, mesmo diante de tantas dificuldades, havia algo firme. Algo que não existia antes. Um laço que continuava crescendo, silencioso, mas forte o suficiente para sustentar tudo o que ainda estava por vir. O tempo continuava a passar, e a rotina de Dona Lúcia e Caramelo começava a se consolidar. Cada dia trazia novos desafios e pequenas vitórias. Caramelo, agora mais confiante, explorava a casa e o quintal com facilidade. Seus passos eram firmes, seu olhar atento a qualquer movimento, e suas orelhas se moviam a cada som da rua. Ele já não se escondia mais, e os ruídos que antes o assustavam agora provocavam apenas atenção curiosa. Dona Lúcia, por sua vez, sentia o peso da responsabilidade, mas também a satisfação das conquistas. Os bolos, antes simples tentativas, agora chamavam a atenção de mais pessoas. O boca a boca se espalhava e as encomendas cresciam lentamente. Com a ajuda de Ana, as redes sociais mostravam imagens de Caramelo ao lado de cada bolo, e os clientes pareciam se encantar com o vínculo evidente entre eles. Cada comentário positivo trazia um pequeno alívio, mas também reforçava o esforço necessário para manter tudo funcionando. Numa manhã, enquanto arrumava os ingredientes para preparar os bolos, Dona Lúcia percebeu algo diferente. Caramelo,
que costumava seguir cada movimento dela, ficou parado por alguns segundos, olhando fixamente para a porta do quintal. Um leve arrepio percorreu o corpo dela. Aproximou-se devagar, tentando entender o que chamava tanta atenção. Um pequeno grupo de pássaros se aproximava do muro do quintal, mas não eram pássaros comuns. Suas cores e movimentos chamavam a atenção de Caramelo, que hesitou antes de se aproximar. A visão trouxe uma sensação de curiosidade e fascínio, algo que ele ainda não havia experimentado plenamente. Dona Lúcia sentiu um sorriso se formar em seu rosto. Aquela descoberta mostrava o quanto ele estava se desenvolvendo, aprendendo a confiar e explorar. Mais tarde, enquanto servia os primeiros clientes do dia, um problema surgiu. Uma tempestade se formava no horizonte. Nuvens carregadas avançavam rapidamente, e o vento começou a balançar as plantas do quintal. Dona Lúcia sentiu o coração acelerar. Precisava proteger os bolos, o equipamento improvisado e, acima de tudo, Caramelo. Ela correu para recolher tudo, e Caramelo a seguiu sem hesitar. O cachorro subiu nas costas de Dona Lúcia por um momento, tentando se manter próximo, como se compreendesse o perigo que se aproximava. A tempestade trouxe chuva e vento fortes, testando a capacidade dela de manter o espaço seguro. Cada movimento exigia esforço e atenção, e ela percebeu o quanto havia se acostumado a depender do apoio silencioso do filhote. Quando finalmente a tempestade passou, Dona Lúcia e Caramelo saíram para observar os danos. Pequenos galhos caídos, folhas espalhadas, mas nada grave. A sensação de alívio trouxe um sorriso genuíno. Caramelo, ainda ofegante da excitação, caminhava ao redor dela, esfregando o corpo levemente. O dia terminou com uma sensação de conquista. A tempestade havia testado a confiança que construíram juntos, e ambos haviam superado. Dona Lúcia sentou-se na cadeira do quintal, exausta, e Caramelo deitou-se aos seus pés. O silêncio confortável se espalhou pelo espaço. A conexão entre eles se fortalecia a cada dia, não apenas pela sobrevivência, mas pelo cuidado, atenção e pequenas alegrias compartilhadas. Havia ainda muito a conquistar, mas naquele momento, a sensação de proteção e parceria era maior do que qualquer cansaço. O sol da manhã entrava pela janela de madeira, iluminando cada canto da pequena casa com uma luz dourada e acolhedora. O cheiro de pão recém-assado e café fresco preenchia o ambiente, misturando-se ao aroma de flores do quintal, que Caramelo adorava cheirar todas as manhãs. Ele estava mais forte, mais ágil, com o pelo macio e brilhante. Cada movimento seu transmitia confiança, e seus olhos transmitiam alegria pura, como se soubesse que finalmente tinha encontrado um lar seguro. Dona Lúcia, sentada na cadeira do quintal, observava Caramelo explorar o espaço. Seu coração se enchia de emoção e gratidão. Cada desafio enfrentado, cada noite de preocupação e cada esforço finalmente haviam valido a pena. O pequeno cachorro de rua, que fora deixado sozinho e com medo, agora corria, brincava e se aventurava com leveza, sempre retornando para perto dela, seu porto seguro. As redes sociais, impulsionadas por Ana, haviam se tornado uma ponte inesperada. Pessoas de bairros próximos e até de cidades vizinhas começaram a encomendar os bolos feitos com tanto carinho. Mas não eram apenas os bolos que conquistavam, era a história de Caramelo, o cachorro que havia encontrado um lar depois de tanto sofrimento, e Dona Lúcia, que não desistiu mesmo quando tudo parecia impossível. Cada mensagem de carinho que chegava reforçava a sensação de que algo maior estava acontecendo. Naquela manhã, um grupo de crianças passou pelo quintal, trazendo risadas e entusiasmo. Caramelo correu para encontrá-las, abanando o rabo com empolgação, aceitando carinho e atenção sem medo. Dona Lúcia sorriu, sentindo a alegria transbordar pelo corpo. Ela percebeu como a presença dele não apenas transformou sua vida, mas também tocava a vida das pessoas ao redor, espalhando felicidade de forma silenciosa e constante. Enquanto isso, Ana chegou com uma novidade. Uma padaria local queria conhecer os bolos, e se aprovasse, poderia vender suas receitas para um público ainda maior. Dona Lúcia sentiu um misto de alegria e apreensão. O esforço exigiria ainda mais dedicação, mas agora ela sabia que não estaria sozinha. Caramelo estava ali, sempre junto, e a comunidade já mostrava apoio de várias formas. O dia passou entre preparo, risadas, cuidados com Caramelo e planejamento. Quando finalmente a tarde chegou, Dona Lúcia se permitiu sentar, exausta, mas feliz. Caramelo deitou-se aos seus pés, apoiando a cabeça no joelho dela, transmitindo uma sensação de proteção e amor que palavras jamais poderiam descrever. Ela acariciou seu pelo, sentindo cada músculo firme e saudável, lembrando de como tudo começou, um pequeno filhote abandonado na chuva, tremendo e sozinho. Agora, olhando para ele,
não havia medo nem dúvida. Cada dificuldade, cada esforço e cada noite sem sono haviam construído algo maior, uma vida cheia de amor, confiança e esperança. O bairro, as crianças, os vizinhos, os clientes e até estranhos conectados pelas redes sociais tornaram-se parte de uma história de transformação que ninguém esperava. Enquanto o sol começava a se pôr, tingindo o céu de tons laranja e rosa, Dona Lúcia e Caramelo permaneceram juntos no quintal. O vento suave passava pelo cabelo dela e pelo pelo dele, carregando o perfume da terra e das flores. Não havia pressa, não havia preocupação, apenas a sensação de que, finalmente, estavam exatamente onde deveriam estar. A pequena casa que antes era silenciosa e cheia de incertezas agora era viva, cheia de risadas, aromas e passos alegres. Caramelo, que um dia fora apenas um filhote perdido e com medo, agora corria seguro, amparado por um amor que não podia ser medido. Dona Lúcia, que tantas vezes duvidou de suas forças, agora sorria com confiança. E ali, sob o céu alaranjado do fim de tarde, a vida parecia perfeita. Eles haviam encontrado um ao outro, construído um lar e, juntos, descoberto que mesmo os começos mais difíceis podem levar aos finais mais felizes. Fim. Você chegou até aqui? Então comente presente, curta e compartilhe. Aproveite e inscreva-se no canal para não perder mais histórias incríveis. Sua ajuda é importante. Até a próxima história.